Graça e paz, queridos. Que privilégio estar de volta nessa comunidade tão amistosa, tão carinhosa. Como disse o pastor, o Celebrando tem unido as nossas igrejas, tem nos unido como uma família em Cristo. Mas eu preciso me apresentar. Na verdade, as palavras do Francisco abençoaram tanto a minha vida. Se nós fôssemos embora agora, pastor, com louvor, com o que nós fizemos hoje, já estaríamos muito abençoados. Que privilégio nosso de fazermos parte da comunidade, contando com os abraços gostosos que recebemos na entrada. Abraço é vida. Sermos abraçados é um presente de Deus na nossa refamília. Eu sou uma filha amada de Deus. Nesse termo, eu estou trabalhando em duas áreas específicas, que é a ansiedade e o ativismo, fazer muita coisa ao mesmo tempo. O meu nome é Roseni. Eu não sei se os irmãos já sabem por que nós fazemos isto. Quando nós somos vistos, nós somos conhecidos como a filha de alguém, como a professora, como a esposa de alguém, os homens conhecidos como o marido de alguém, como o filho de alguém. E muitas vezes nós não somos conhecidos por quem nós somos. Então, no Celebrando, nós somos conhecidos pelo nosso nome. E independente de sermos filhos de alguém, de sermos missionários, de sermos pastores, ministros de música, no Celebrando, nós somos a pessoa. Isso traz uma leveza tão grande, queridos. No Celebrando, quando nós subimos aqui, nós entendemos que esse lugar não é um palco. Nós entendemos que esse lugar é um altar. Não é lindo isto? Eu não estou aqui porque eu estou num palco, porque eu já sei, porque eu já recebi, porque eu já me formei. No Celebrando, nós somos todos celebrantes. E isso é bíblico, porque quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós acreditamos que o Senhor nos deu a salvação. Mas aí nós temos o período da santificação. O Celebrando nada mais é do que o processo da santificação. Cristo sendo formado em nós dia após dia, um dia de cada vez. Não é lindo? É bíblico. Não é um programa. É uma pessoa chamada Jesus Cristo, que um dia de cada vez ele vai saindo a Roseni e vai entrando mais de Jesus. E eu queria, diante da igreja, agradecer pela parceria dessa família tão querida, do Marquinhos, do Francisco, da Damares. Tem sido tão precioso essa parceria, trabalhando lá, nos ajudando, agora aqui, vamos ter alguns parceiros de lá aqui. Como disse o pastor, é aquela bagunça santa, aquela bagunça de crente, sabe? Aquela coisa boa. E coube a mim falar sobre a última parte do Celebrando. Fazendo uma revisãozinha com os irmãos, nós começamos a falar, primeiro passo, a primeira parte do nosso programa, nós falamos sobre o passo da realidade. O passo da realidade é quando eu finalmente entendo que eu tenho uma área para recuperar. Quando eu finalmente entendo que tem alguma coisa que está fora do controle. Porque a nossa tendência é sempre falar, não, na verdade uma pessoa falou comigo assim, olha, eu bebo por causa do meu marido. Se você tivesse o marido que eu tenho, você também ia beber. Isso chama-se negação. Quando eu acho que o meu problema é causado pelo outro. Quando eu acho que as minhas questões são causadas por um outro. Na palavra de Deus é muito claro que as minhas questões, eu posso me responsabilizar por elas. Esse programa nos ajuda a irmos para sermos responsáveis, deixarmos de culpar o outro. Eu não sou responsável pelo que fizeram comigo, mas eu sou responsável pelo que eu faço com o que fizeram comigo. Não é lindo isto? Eu sou o protagonista da minha história. No consultório, uma vez apareceu uma senhora falando que ela tinha sido, o marido tinha deixado-a, e ela chorou muito. Ela falou que
causou dor, ela foi abandonada por causa desse marido que tinha uma outra amante, e falou, e chorou, e chorou. E eu estava fazendo a triagem, eu falei assim, puxa, então quando aconteceu? 10 anos atrás. 10 anos atrás, ela ainda era vítima desse marido. Eu sou responsável pelo que eu faço com o que fizeram comigo. Tem um momento em que eu preciso entender que aquele abuso que eu sofri, Deus vai cuidar do abusador, mas eu preciso cuidar de mim. Então, o primeiro passo foi quando eu entendi a realidade, quando eu saí da negação. Segundo passo que nós vimos foi a esperança. Nós entendemos que Deus existe e que Ele tem o poder para me ajudar naquela situação. O terceiro que nós vimos foi o compromisso. Eu não consigo, existe alguém que consegue e eu me entrego a esta pessoa. Como eu cresci no meio calvinista, meio batista, e dizia-se que nós aceitávamos a Cristo uma vez, e verdade, eu tenho a salvação, mas eu nunca pensei que essa entrega, ela é feita diariamente. Eu aceito Jesus Cristo todos os dias. Porque tem coisas que vão sendo trazendo a mim. Deus é tão gracioso, queridos. Ele não traz tudo de uma vez. Ele traz as coisas aos pouquinhos. Aos pouquinhos, Ele vai mostrando áreas para mudar. E esse terceiro passo é o passo da entrega. Eu me entrego a Deus. Eu me entreguei quando eu tinha 7 aninhos. Aos 7 aninhos, queridos, eu conhecia pouco de Deus e pouco de mim. Se eu tivesse parado lá, no conhecimento de Deus, eu estaria tão defasada, concordam? Quando nós aceitamos a Jesus, nós entregamos tudo que a gente sabe da gente, para tudo que a gente sabe de Deus. Mas no processo eu vou conhecendo mais de Deus e mais de mim mesmo. Então são várias entregas. Então o terceiro é quando eu faço esse compromisso, quando eu entrego. O quarto passo é da limpeza. Então eu entendo que eu não consigo, eu entendo que aquela situação eu não tenho controle. O segundo passo, eu entendo que tem Deus que tem um controle, e eu me entrego a Deus, e agora eu levanto as mangas e eu vou trabalhar, fazer a limpeza. Como nós falamos, como o Francisco falou, as minhas questões é só uma ponta do iceberg. Todas as questões que eu tenho é só sintomas. Veja só, como nós fazíamos no passado. A pessoa fumava, e nós entendemos que não é bom para a saúde, que é pecado, então nós exigimos que a pessoa parasse de fumar. Como ela não lidou com a área que está ali por baixo, ela parava de fumar e começava a comer mais, e ela ficava uma lufona. Aí ela descobria que aquilo não era bom, aí a gente faz a bariátrica, né? Mas aí eu transfiro para outra coisa, talvez compras. Nós vamos só transferindo. Nós, como religiosos, só não falávamos da nossa área, exigimos do outro uma área, mas nós não lidávamos, nós não permitimos que Deus lidasse com a base, com o que está por baixo de tudo isto. E o Evangelho de Cristo, ele é um Evangelho da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu entendo que todas as questões que eu uso, que todos os analgésicos que eu uso são em vão, Deus, pela graça dele, mostra talvez aquela falta de perdão. No meu caso, foi quando meu pai saiu de casa. Eu tinha 4 aninhos, meu pai saiu de casa. E eu nunca lidei com isto, porque minha mãe falava que ele realmente não era uma boa pessoa, que era melhor realmente ter ficado com ela. E eu cresci entendendo que homens não eram pessoas para confiar. Era só não confiar em homem que Deus ia cuidar. E isto me levou a uma vida de ativismo, né? Eu agradeço a Deus pelo que eu fiz. Na verdade, eu comecei a cuidar de escola dominical. Aos 15 anos, eu já era líder dos adolescentes. E aí, eu, com 18 anos, já tinha entrado numa faculdade teológica. E aí, eu ganhei uma bolsa de estudos para ir para os Estados Unidos. Eu fiquei 10 anos lá. E eu agradeço a Deus por tudo isto. Agradeço muito a Deus pelas oportunidades. Mas eu não descobri que todo esse ativismo
nos Estados Unidos, tinha feito uma faculdade aqui, fiz uma segunda faculdade em Los Angeles, aí fiz um mestrado, o primeiro mestrado na área de educação, aí eu fiz um segundo mestrado em missões, e aí eu comecei o doutorado em missiologia. E não é bonito isso? Né? Mas por baixo disto, tinha uma sensação de inadequação enorme. Na minha cabeça eu precisava de fazer coisas para ser amada por Deus e pelas pessoas. E foi no Celebrando que eu descobri que a base da minha compulsão, minha compulsão é muito bonitinha, né, não? Percebe que é muito bonitinha? As compulsões bonitinhas são as piores. Porque quando a compulsão é por álcool ou droga, tem alguma coisa que a pessoa faz, segura, cheira que não é certo. Quando a compulsão é por pornografia, tem um site que a pessoa acessa. Quando a compulsão é por qualquer coisa muito clara, a gente sabe. Mas, queridos, quando a compulsão é religião, é só Deus na causa. É só a graça de Deus. Porque fica escondidinho. Nós cuidamos do outro com afinco. A igreja abre, a gente está lá dentro. Existe um desejo de agradar a Deus. Existe sim. Mas está escondido por tantas demandas de ter que fazer, ter que fazer. Então, nós que estamos trabalhando, uma das minhas áreas de operação é a religiosidade. Então, o que a gente faz quando tem problema? Coloca debaixo do tapete, igual o Francisco falou, para ninguém saber. Nem a gente quer saber que tem algum problema ali. Como? Nasci no lar cristão, fiz escola dominical, cuidei dos adolescentes, fui fiel, casei direitinho, igualzinho a Bíblia diz, porque aquelas meninas, né, aprontam. Eu não, faço tudo direitinho. E no fazer tudo direitinho, nós não conhecemos a graça de Deus. Porque o poder se aperfeiçoa se eu não mostro fraqueza, se está tudo sob controle, se eu coloco todas as dores debaixo do tapete, como é que Deus vai poder agir? Como é que Deus vai poder trabalhar? Então, na limpeza, foi no quarto passo que eu entendi a raiz dos meus analgésicos. Eu usava os analgésicos, mas os analgésicos eram só os sintomas. Eu descobri que tinha a ver com aquele pai que me deixou, que eu achei que eu tinha perdoado, mas eu não tinha. E depois eu falo um pouquinho sobre isto. Aí, no quinto passo, nós aprendemos sobre a submissão. Eu peço que Deus remova esses defeitos de caráter e eu me submeto à mudança que Ele queira fazer. E aí, no meu passo, foi o perdão. Foi quando eu finalmente entendi que eu tinha problema com meu pai, que eu precisava ter perdoado meu pai, que tinha saído quando eu tinha 4, 5 aninhos de idade. O sétimo passo é o passo que nós vimos na semana passada, não foi? Da manutenção. Reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e a sua vontade para a minha vida e obter força para segui-la. Este é o passo em que eu procuro a graça de Deus, a presença de Deus, porque a minha tendência é sempre voltar para o que eu costumava fazer. Este é o processo em que eu me entrego a Deus todos os dias. Esse é o processo que faz com que, gente, pessoas que estão trabalhando todos os dias na sua salvação, é gostoso estar com elas. Pessoas que estão se entregando diariamente a Deus, é gostoso estar com elas. Aquelas pessoas que já chegaram lá, aquelas pessoas que já não têm nenhum problema, aquelas pessoas que são perfeitas, são chatas. São chatas. Porque a gente está falando de alguma questão como ela já está procurando o versículo para dar uma bibliada na gente. A gente quer partilhar alguma coisa, mas não tem como partilhar, porque ela já chegou lá. Na verdade, Deus esqueceu de levá-la, né? É um Elias que não foi para o céu, é um Enoque que não foi para o céu. E olha, eu fui, e algumas vezes ainda sou Enoque, viu? Assim, acho que sou Enoque, que já cheguei lá. Mas Deus, pela graça dele, tem prestador de contas nos celebrando, que fala: Roseni, menos. Roseni, menos. É tão bom não andarmos sozinhos, é tão perfeito. E nós estamos hoje, então, no oitavo. Nós estamos no oitavo passo. E a palestra é reciclando
a minha dor. Por que que Deus permite a minha dor? Por que que Deus não faz com que quando a gente aceita Cristo, fique tudo já resolvido? Potencialmente é verdade, né? Nós somos nova criatura. Mas é interessante que nós temos ainda muitas coisas para trabalhar. Não é isto? Não é o processo? Não é o processo sobre o qual Paulo fala? É um processo. A nossa salvação é um processo. Por que que Deus não resolveu tudo de uma vez? Na verdade, por que que Deus, quando Ele criou o mundo, por que Ele fez em 7 dias? Alguns dizem até que foram mais que 7 dias, não é? Por que que... Sabe o que eu descobri, amados? Deus ama processos. Deus ama processos. Ele podia ter criado o mundo de uma vez só, mas Ele gosta de processos. Ele podia ter nos permitido a santificação num momento, aceitou a Cristo, já não tem mais nada para trabalhar. Mas Deus ama processos. Porque a dor é o processo que Deus usa para que Ele, a graça dEle, venha em nós. Então, Deus permite a minha dor, Ele usa a minha dor para o benefício da igreja de Cristo. Tudo, hoje o pastor falou sobre a individualidade, né? Individualismo. Né? Nós estamos num mundo em que tudo é para mim, é tudo para o meu benefício. Deus, quando Ele nos dá os dons, quando Ele nos dá o que nós temos, é para o benefício da igreja de Cristo, da comunidade. Amém? O que eu tenho não é meu somente, é para eu partilhar. Uma pessoa mandou uma frase tão linda: quando eu tenho um pão e você não tem nenhum, na verdade, cada um de nós tem meio pão. Não é lindo isto? Queridos, na igreja de Cristo não tem aquele que tem tanto e aquele que não tem nada. Na igreja de Cristo todos nós temos. É bíblico, porque nós partimos o pão, não é? Conseguimos pagar a nossa conta, porque é nossa conta, não é da igreja, certo? Não é das paredes, é nossa. As contas que nós temos na nossa comunidade são nossas. Não é legal pensar isso, queridos? Não é um privilégio pensarmos isso? Esta questão de me, myself and I, como diz o americano, né? Meu, é uma coisa do século 21 que, pela graça de Deus, não vai atingir a igreja de Cristo. Porque nós temos Guarulhos para tomar conta. Nós temos as pessoas que não têm o que comer, que nós podemos ajudar. E, queridos, isso também vai para as nossas questões. A dor que eu tenho vai ser reciclada para que eu possa abençoar outras pessoas da família de Cristo. Quando eu sou honesta para trabalhar com a minha área de recuperação, Deus recicla esta dor para que uma outra pessoa, ou talvez outras pessoas, sejam abençoadas. Deus permite a dor porque a igreja de Cristo cresce. Quando eu trabalho a minha dor, quando eu entrego a minha dor, quando eu dou o nome para a minha dor. A manifestação da minha recuperação é através do servir ao outro. Nós já passamos todas as fases. Eu sempre digo que o processo da santificação é assim. O processo da recuperação é assim. Imagine uma pessoa cheia de ganchinho, vários ganchinhos. Conforme nós caminharíamos em meio à coisa, o que aconteceria? Algumas coisas pegariam o nosso ganchinho? Sim, não é? Pensa, uma pessoa cheia de ganchinho. É assim que nós chegamos muitas vezes nas nossas comunidades. Tudo que é do outro pega na gente, é enroscado em tudo que é do outro. Como é que Jesus de Nazaré, puramente santo, conseguiu viver no mundo pecaminoso? Já pensaram nisto? Como que um ser totalmente santo, que não tinha uma área de operação, conseguiu viver no mundo pecaminoso? Ele não tinha ganchinho. Porque Jesus Cristo, Ele ia para casamentos,
Ele ia para jantares. Jesus Cristo viveu uma vida plena aqui, queridos? Sim! Jesus Cristo viveu uma vida plena no meio desse mundo pecaminoso. Como é que ele fez isto? Ele não tinha questões dele esbarrando em ninguém. Jesus Cristo conseguiu viver nesse mundo pecaminoso, conseguiu ir e aproveitar, olhar os lírios do campo, olhar as aves dos céus, sem ter que salvar ninguém. O que ele falava? Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem uma situação lá que tem um menino, um rapaz que chega e fala que ele amou o menino. E o menino fala: Senhor, o que eu faço para ser salvo? Jesus falou: olha, Jesus sabia o coraçãozinho dele, que era um coraçãozinho de menininha assim, sabe, dos jardins, sabe? Tinha suas coisinhas que ele não queria deixar. Jesus foi direto: vende tudo e você vem e me segue. O menino ficou triste e foi embora. Vocês lembram o que Jesus fez? Nada. Deixou o menino ir. Não era o tempo dele. Não era o tempo desse menino. Jesus Cristo, o Filho de Deus, viveu uma vida leve. Jesus Cristo, gente, com quantos anos ele começou o ministério dele? Com quantos anos Jesus começou o ministério dele? Vocês lembram? 30. Que desperdício. Imagine o marketing fazendo o ministério de Jesus. Começaria com quantos anos? Se fôssemos nós, marqueteiros, cuidando do Salvador do mundo. Quantos anos? Quantos anos vocês pensariam? Que nós pensaríamos, nós, século 21, marqueteiros. Quantos? Quantos? 7 aninhos, 5 aninhos, né? 7 aninhos, né? 7 aninhos, transformando não sei o quê, fazendo uns negócios grandão. A gente o colocava lá no meio de um estádio para fazer uns milagres. Não fica legal? Não, 30 anos. Quantos anos de ministério o Salvador do mundo teve, queridos? Como assim? O homem desejado por séculos e séculos, prometido lá em Gênesis, na queda. 3 anos de ministério, queridos. Uma das características dessa igreja, do líder de vocês, é a tranquilidade. É muito legal vir aqui. É tranquilo, é leve. Ele falou uma coisa legal hoje, falou assim: olha, estava um tempinho gostoso, dá para dormir um pouquinho, né? Porque é assim. É assim. Nós temos o privilégio de viver uma vida plena. Crente que é crente dorme. Pessoas que estão em recuperação vão para o parque brincar. Pessoas em recuperação olham os lírios do campo. Esta correria desenfreada é para pessoas que não sabem que Deus é Deus. É para pessoas que não sabem que em teus braços é o meu... Oh, glória! Oh, glória! Então, voltando, a manifestação da minha recuperação é através do servir ao outro a parte dos meus ganchinhos. Quando eu tenho que salvar o outro, quando eu tenho que ir atrás do outro, tem coisas minhas não resolvidas. E porque eu não resolvo as minhas coisas, eu tenho que salvar o outro. Faz sentido? Faz sentido? Quando eu tenho que, é porque tem coisa minha que não está resolvida. E eu tenho que ir atrás do outro. Eu me lembro de uma senhora muito querida na minha infância, que ela soube que uma outra senhora ia fazer um aborto. E ela saiu desesperada da casa dela. Foi na casa da outra e fez aquele sermão e falou. E eu me lembro, estava com essa senhora na saída, ela falou assim: ai, graças a Deus não aconteceu. Queridos, aborto não é de Deus, e nós podemos falar com pessoas como a gente vai ajudar essa pessoa com o bebê que vai nascer. Porque é fácil falar para não fazer o aborto, não é? Mas a gente pode se comprometer: olha, eu ajudo, eu vou estar com você. Isso é bíblico, certo? Isso é cristão. Mas eu nunca entendi porque essa senhora, na minha infância, saiu tão desesperada. Eu só soube, uns 30 anos depois, esta pessoa querida tinha feito 2 abortos.
Então ela precisava que a outra não fizesse. Entendeu a diferença? Entendeu, querida, a diferença? Ela tinha, e se a outra mulher fizesse, ela ia se matar. Porque é como se ela tivesse cometido aborto de novo. Entende por que a gente fica tão intenso com o outro? Quando a gente fica tão santarrão com o outro? Porque tem coisas nossas. Jesus Cristo andava ali, andava leve. Deixa eu contar mais um exemplo. Eu acho esse exemplo lindo, queridos, que uma das minhas áreas é a ansiedade. Tem uma mulher que é pega em adultério. Ela é pega em adultério e aí os fariseus trazem essa mulher. É interessante que aquela história tem aquele grupo ali com Jesus, tem a mulher em adultério e, desculpe, pastor, tem um homem pelado correndo pela cidade. Né? Cadê o homem? Se a mulher... Por que trouxeram só a mulher? Cadê o homem? Era um grupo de machistas. Eram religiosos machistas, trouxeram a mulher. E aí falam para Jesus, eu nunca tinha entendido o texto, que Jesus fala assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu nunca tinha entendido que uma atirava a primeira pedra e todo mundo podia atirar. Eu não tinha entendido isso. Quando eu li de novo o texto, eu entendi. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí, todos os outros podem atirar. E Jesus, lembra o que ele fez? Estava escrevendo na areia. Tão calmo, tão sereno. Imagine eu ali, ficava olhando. E agora? Agora que vamos... E a mulher? E, sabe, eu ia ficar tão ansiosa. Eu ia ficar tão... Jesus, aquele que não... Ai, que bom te ver você aqui, Elizabeth. Você mesmo, que bom que você está aqui. Do nosso celebrando aqui de Guarulhos. Queridos, é tão lindo perceber a calma do nosso Deus. Jesus Cristo, ele fica ali escrevendo na areia e cada um foi indo embora. Isto é um homem recuperado ou o quê? Como é que nós lidamos quando nós vemos o pecado? Nós ficamos desesperados, querendo salvar a pessoa, querendo condenar a pessoa. Quando nós estamos de fato com o Espírito Santo de Deus, a nossa caminhada é leve. O Evangelho de Cristo diz assim, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo e meu fardo é. A vida cristã, ela é difícil, mas há momentos de grande alegria. Então, quando a dor, o que a dor faz? A dor me faz trabalhar com as minhas questões. Quando eu trabalho com as minhas questões, eu vou tirando esses ganchinhos. Conforme eu vou trabalhando, vai tirando os ganchinhos. E eu consigo andar nesse mundo e entender que eu posso ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz como Ele na próxima, que é a oração da serenidade. Eu entendo que eu posso ter a vida plena que Jesus diz que eu tenho para ter aqui ainda. Vai ser completamente feliz na glória, mas aqui dá para eu viver com a alegria que vem de Deus, amém? E o que me dá essa oportunidade é a dor, quando eu passo pela dor. Um dos pontos da nossa palestra hoje é, por que é que Deus permite dor? Por que é que Deus permite dor? Em primeiro lugar, porque Deus nos trata como pessoas adultas. Deus não fala, Roseni, é por esse caminho, você tem que andar por esse caminho, senão vai vir um raio do céu e eu vou acabar com você. Deus não faz isso comigo. Deus me vê como adulto. Eu disse uma coisa interessante. Uma das minhas áreas de recuperação é o controle. Sabe por que a pessoa tenta controlar? Eu descobri, é a fraqueza. Uma pessoa, quanto mais inteira eu vou ficando, menos controle eu exerço sobre o outro. Eu exerço controle sobre o outro porque eu sou fraca. Então, eu tenho que ter tudo sob controle. E porque eu tenho que ter tudo sob controle, mostra que eu não sou ainda, não cheguei ainda na estatura de varão perfeita. Vocês conseguem perceber Jesus Cristo controlando alguma coisa? Que ministério foi aquele, pastor?
Tem uma hora que ele prega uma mensagem, o negócio está bombando, tem muita gente o seguindo, ele prega uma mensagem em João 6 muito complexa. Fala tomar sangue, beber, comer carne dele, sabe? Aí um bocado de gente vai embora. Aí ele chega para os discípulos e fala assim: e vocês não foram embora não? Como assim? O cinema não está bombando, sabe? Tem um problema. E vocês não vão embora não? Ele não precisava ser definido pelo tamanho da igreja dele. Ele não era definido pelo número de pessoas que o seguiam. Ele não era definido pelo status socioeconômico dos que o seguiam. Não é lindo isso, gente? Completamente seguro em quem ele era. Completamente seguro em quem ele era. Deus, Jesus Cristo, ele não controlava ninguém. Jesus Cristo de Nazaré, Deus o Pai não controla você. Olha, eu vi aqui. Aqui está a fichinha, né? Para a gente fazer a inscrição. Você vai fazer se você quiser. A porta para nós servirmos, o que o pastor falou sobre servir, está aberta. Mas você vai fazer à medida do que você quiser. Deus não vem e coloca a goela abaixo de você nada. Ele nos trata com respeito. Amém? Ele não nos trata como nós somos tratados, às vezes, pelos nossos pais. Minha mãezinha querida, quando meu pai saiu de casa, ela queria que eu desse certo. Eu agradeço a Deus por aquela mulher, viu, queridos? Agradeço a Deus por ela. Mas o fato de ela não ter me permitido e fazer escolhas me causou muitos problemas mais adiante. Eu não podia escolher. Até a adolescência, os pais têm responsabilidade. Mas quando a pessoa já é adulta, muitas vezes nós a amamos a ponto de deixá-la sofrer. Não é isso? Não, amar o suficiente deixando a pessoa crescer. Mas minha mãezinha não permitiu. Então, eu cresci muito adulta. E foi só aos 30, 40 anos, na verdade, que eu tive que adultecer. Porque eu não me foi permitido crescer. Não é o caso do nosso Deus. Nosso Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele fala, o caminho é esse, filha. Filha, o caminho é este. Ele diz o caminho, mas se eu escolho por este, eu vou sofrer as penas. Eu vou sofrer as penas. Então, por que nós sofremos muitas vezes? Por causa das nossas escolhas. Nós escolhemos certas decisões, nós temos certas decisões que nos levam à dor. Então, uma das razões pelo nosso sofrimento são as nossas escolhas. Segundo, a dor é um sinalizador. A raiva, a ira, a ansiedade, a depressão. O primeiro versículo que eu queria que nós lêssemos é 2 Coríntios 7, primeiro. 1 Coríntios 7, 9. Tem como colocar aqui, queridos? Queria que nós abríssemos a palavra do Senhor nesse versículo. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Nós sofremos muitas vezes pelas nossas decisões, e essa é uma outra das razões. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 9. Agora, alegro-me, não porque ela os contristou, mas porque a dor fez com que vocês se voltassem para Deus. A dor, muitas vezes, nos leva a voltar para Deus. Sabe quando nós mudamos? Nós mudamos quando a dor de permanecer do nosso jeito é maior do que a dor de continuar fazendo a mesma coisa. Nós só mudamos quando a dor de eu continuar fazendo esta situação é maior do que a dor do que eu parar. Em outras palavras, nós temos alguns homens preciosos na nossa comunidade. E um deles deu um testemunho lindo. Ele falou assim: só quando a minha esposa me pegou olhando coisa que eu não devia, e ela colocou um ultimátum, falou: não, eu não quero viver com você se você continuar acessando isto. Quando ele se viu com a possibilidade de perder o casamento dele, era esta dor
de Pedro no casamento era muito maior do que a dor de continuar, de parar de olhar, acessar o que ele não devia. Foi quando ele mudou. Muitos dos nossos filhos só vão mudar quando nós falamos, não, aqui dentro de casa eu não permito esse tipo de objeto. Um dependente químico. Quando nós, o suficiente grande, falamos assim, não, aqui na nossa casa não é permitido usar isto. Então, a dor para ele mudar é menor do que a dor de ter que sair de casa. Então, é esse o versículo. Pode colocar de novo o mesmo versículo? A dor levou esta pessoa, a dor levou essa pessoa a voltar para o Senhor. Eu vou ler de novo. Capítulo 7, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Vou ler novamente. Fala assim: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Eu gosto daqui. Porque a dor fez com que vocês voltassem para Deus. Essa tradução é melhor. Queridos, quando eu vi esse próximo ponto, eu chorei. A terceira razão da dor, a primeira é uma escolha, o livre-arbítrio. Depois é o sinalizador. Esta aqui falou muito no meu coração. Queria ler com os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 a 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 8 a 10. Vamos ler, porque é muito lindo. Fala assim: fomos realmente esmagados e oprimidos e tivemos medo de não conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para socorrer-nos a nós mesmos. Isto, porém, foi bom, porque assim nos colocamos todos nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos. Ele nos ajudou mesmo. Nessa versão que eu tenho, diz de uma maneira que ainda me impactou mais. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 a 10. Na verdade, no versículo 9 e 10. Vou só ler o 9 e o 10, tá bom? Ali tem todos. Ele fala assim: não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além de nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Isso é Paulo falando, queridos. Paulo falando. Foi tão difícil a dor que nós suportamos, que nós... foi além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo falando que a dor foi tão grande que ele perdeu a esperança da própria vida. Queridos, vocês estão pensando em alguma situação pela qual vocês passaram ou estão passando que é tão difícil de suportar que dá a impressão que você nunca vai sair dela? Aí Paulo fala assim: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. A dor faz com que a gente comece a confiar em Deus e não em nós mesmos. A dor nos faz entender que eu posso, que eu devo confiar em Deus mais do que a mim mesmo. Olha só uma parte da nossa lição de hoje, fala assim: nós só sabemos que Deus é tudo quanto Ele é, quando nós entendemos que é tudo, que Ele é tudo que temos. Nós só sabemos que Deus é tudo, quando Ele se torna tudo que nós temos. A dor nos faz ver um Deus que a gente não via antes. Através da dor, as diligências para o serviço dele são desenvolvidas. E eu queria, esse é o penúltimo versículo. E está em Paulo. Paulo, na segunda carta, Paulo foi um homem que chegou até o terceiro céu. E ele viu coisas inefáveis aos olhos dos homens. Aí, Deus permitiu
uma situação, recital desse espinho na carne. Aí ele ora assim: essa dor está muita, Pai amado, essa dor está muita. Tira de mim essa dor. Ele orou 3 vezes. A primeira vez Deus disse sim ou não? Não. Aí ele orou pela segunda vez. E fala: Senhor, essa dor está doendo muito. Não fica bem eu, teu servo, com essa situação, com esse espinho na carne. Ele ora a segunda vez e Deus diz? Aí, 3 é um número santo, né? Aí ele fez a mesma oração. E ele fala: Senhor, tira de mim essa situação difícil. E Deus disse. E dessa vez ele fala uma coisa que eu queria que nós pensássemos. É o penúltimo versículo. Ele fala: não, Paulo, porque a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo fala assim: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então eu sou. A tua dor, a nossa dor, nos faz depender do Pai. A área de recuperação nossa, seja ela qual for, nos traz dor. E esta dor reciclada nos faz sermos usados na vida do outro. Entende esse processo lindo? Essa dor reciclada faz com que nós sejamos bênção na vida do outro, porque nós entendemos a dor do outro. Porque nós entendemos a dor do outro. E o nosso último ponto aqui, nesse reciclando a minha dor, é que é através da dor que eu sou preparada para servir. O servir é o último passo. Eu posso fazer algumas coisas antes, claro, mas quando eu já abri a minha dor para uma outra pessoa, quando eu já reconheci a minha dor, é quando Deus pode me usar na vida do outro. E eu tenho 4 sugestões para nós lidarmos com esta dor. Em primeiro lugar, a música que nós cantamos hoje. Em teus braços é o meu. Nós não estamos sozinhos em meio à nossa dor. A dor aí que você está passando, a tua área de recuperação, o seu luto, seja lá o que você está lidando hoje, nós não estamos sozinhos. Em teus braços é o meu descanso. Primeiro lugar, Deus está vendo, Deus sabe da tua dor, Deus sabe desta área que você está lidando. Segundo, fale com alguém desta dor. Não carregue isto sozinho. Nós estamos em família, amém? Nós estamos em família, queridos. Por que é que o Celebrando a Recuperação está em mais de 35 mil igrejas ao redor do mundo? Por que está traduzindo em 26 idiomas? Por que está em cerca de 80 países? Porque estamos redescobrindo o Evangelho de Cristo. Lá em Atos, quando começou, um dia se converteu 3 mil, no outro dia 5 mil, estava bombando gente, não tinham pastores formados, não tinha faculdade, não tinham igrejas ainda, foi Magno que estabeleceu as igrejas. Eles reuniam em pequenos grupos, eles falavam de Deus e deles mesmos. Este foi o começo do Evangelho de Cristo, amém? Olha onde nós chegamos no século passado. Nós elitizamos o Evangelho, nós fizemos os nossos clubinhos, nós começamos a competir com comunidades, e se tinha um lugar que eu não dizia como eu estava, era na igreja. Olha que absurdo. Olha que absurdo, amados. Se tinha um lugar que eu não dizia onde estava doendo, se tinha um lugar em que eu não confessava, era na igreja. Mas esse tempo acabou, amém? Este tempo acabou. A igreja é o nosso hospital. Jesus Cristo veio para as pessoas que lidam com dor. Jesus Cristo veio para as pessoas que precisam recuperação. Jesus Cristo, Ele ama o pecador. Nós somos amados, nós podemos abrir. Então, em primeiro lugar,
e entender que quando nós passamos pela dor, nós não estamos sozinhos. Segundo, entender que eu posso falar com alguém, que é o que Tiago fala, confessar, abrir o nosso coração. Terceiro, o celebrando vai nos ajudar a descobrir qual é o foco. A dor é só um sinalizador, mas tem um foco. Foi a perda de alguém? Como disse o Francisco, foi a perda de alguém? Foi o abandono? Alguma coisa não deu certo e Deus vai chegar lá, amém? Nós vamos chegar no foco. Não vamos ficar mudando da área de recuperação. E, queridos, tem o penúltimo, que é o serviço voluntário. Nós vamos servir. Quando a minha dor é reciclada, é quando eu posso servir sem ganchinho, tá bom? O servir é leve, é gostoso, não é pesado, não é tem um cargo. Quem não sabe o que é precisa de cargo, né, pastor? E se tira o cargo da pessoa, a pessoa fica brava, porque ela entende que isso aqui é um palco. Mas quando nós estamos trabalhando no nosso coração, nós entendemos que é um altar. Então, servir, voluntariar. Quando as crianças saíram, o pastor falou que a gente fazia voluntários, não é isso? Tem voluntários, mas, queridos, quando a gente serve precocemente, a gente só cria confusão. Porque a gente quer o poder, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente sabe melhor, porque eu preciso ser reconhecido. Quando eu sirvo, depois de eu conhecer minha área de recuperação, o serviço é mais leve. Deixa eu contar uma coisa bem rapidinha para vocês. Uma senhorinha chegou na igreja e falou assim: olha, eu oro muito por você. Eu falei: verdade, irmã? É. Porque você fica lidando com isso, celebrando do Brasil todo. É muito problema, né, irmã? Gente, se tem um lugar que tem menos problema, menos celebrando. Sabe por quê? Cada um tem seu padrinho, sua madrinha. É leve o servir. Tem questões? Tem. Mas é muito gostoso servir. Porque cada um... Sabe uma coisa que eu fico brava, às vezes? Quando as pessoas acham que só o pastor sênior que pode resolver um problema. Sabe? No celebrando não tem mais isso, graças a Deus. Cada um tem o seu padrinho. Quando fala, eu quero falar com o pastor, não sei o que, eu falei: não está no celebrando ainda. Não está no celebrando ainda. Tem que falar com o pastor X. Como assim? Né? Uma mulher pode falar com uma outra irmã, não é? Entende como é gostoso? Porque fica tudo no mesmo nível, sabe? Fica todo mundo na horizontal, não tem que ficar procurando. Eu me lembro que o pastor Ed, uma pessoa falou assim: eu quero falar com o pastor Ed René. Eu falei, pastor Ed René, eu tenho uma questão para falar com o pastor Ed René. Aí eu falei, pastor Ed René, eu falei, bom, né? Fui falar com o pastor, não vou conhecer essa pessoa, coisa nenhuma. Tenho celebrando, tem gente que vai conversar comigo para quê? Não é legal isso? Por que comigo? Né? Não tem o Espírito Santo de Deus? Por que comigo? Seja lá quem for, quando nós estamos trabalhando a nossa recuperação, nós estamos uns aos outros. Tem situações de falar com o pastor? Sim, tem situações que eu vou procurar o pastor. Mas eu não preciso que seja ele. Entende a diferença? Queridos, serviço voluntário. Quando nós lidamos com nossas questões de serviço voluntário. E o último, eu queria que nós lêssemos 2 Timóteo 4:8. Vai ser colocado aqui. Para lidar com minha dor, primeiro, entender que eu não estou sozinha, em teus braços é o meu descanso. Compartilhe com alguém a sua dor. Deus vai mostrar qual é o foco dessa dor. Servir. E por último, 2 Timóteo 4:8. É algo que nós temos esquecido, queridos. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo vai voltar. E a palavra de Deus diz que existe uma recompensa para aqueles que amam a sua vinda. E existe recompensa. Vamos ler esse versículo? Vamos ler juntos. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam isto, que amarem a sua vida. Aqueles que amarem a sua vida. Queria terminar perguntando, queridos, nós estamos ansiosos para a vinda do nosso Senhor Jesus? Nós temos esquecido que Ele disse que vai voltar, e pode ser hoje à noite.
Nós, do século 21, temos esquecido que nossa dor vai ser terminada, que tem dia marcado para o fim da nossa dor, amém? Tem dia marcado para o fim da nossa recuperação, que Ele vai vir. Eu queria que nós terminássemos todos. Uma coisa que nós fazemos na nossa comunidade, nós falamos, ora vem, Senhor Jesus. Queria terminar hoje só lembrando que essa dor, ela não vai continuar até a eternidade. Que a nossa dor que nós lidamos hoje em dia não vai perdurar. A nossa área de recuperação, nós vamos trabalhar aqui, mas ela tem dia marcado. Queria que nós falássemos juntos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos falar? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esta dor que nós lidamos, ela é reciclada para abençoar nos outros, mas ela tem dia marcado. Quando Ele vir na sua glória, nós o veremos como Ele é, e essa dor vai ser extinguida na nossa vida. Enquanto isso, vamos trabalhar com temor e temor nesses processos de recuperação. Que Deus nos abençoe. Amém.